Estamos aqui com o programa É Tudo Questão de Atitude e eu gosto de levar para você informações que façam com que você tenha um pouco mais de consciência de como trabalhar a sua saúde. E aqui no caso hoje nós vamos falar sobre idosos, sobre a terceira idade, sobre o envelhecimento. Eu já entrevistei o Dr. Carlos Eduardo Sampaio antes, já chorei na entrevista e é uma pessoa muito especial que trata o idoso de uma forma integral, como também o Dr. Fábio Rainha, do Centro Geriátrico, né, doutor? Centro de Geriatria Campinas. Centro de Geriatria Campinas. Até antes da gente começar a entrevista, fala um pouquinho mais do centro. Vocês criaram juntos? Há quantos anos tem? Como funciona? Nós trabalhamos basicamente com cuidado integral do idoso. Nós começamos a trabalhar nesse consultório específico, nesse centro específico, já faz 8 anos, mas a nossa vivência de hospital, de atendimento domiciliar, ela já vem há quase 2 décadas já, até um pouco mais de 2 décadas. Hoje em dia nós nos dedicamos muito a esse cuidado específico do paciente idoso, da atenção ao paciente idoso, à família, à condição global do envelhecimento. Doutor, hoje a gente até vai falar sobre a conversa em família e o envelhecimento, mas antes disso eu queria saber, nessas 2 décadas, né, muita coisa mudou? Assim, o paciente está um pouco mais nervoso, o familiar está um pouco mais desconectado do idoso, ou continua como sempre esteve? Olha, tudo muda, 2 décadas na história da humanidade é uma mudança incrível e no mundo de hoje essa mudança é mais acelerada ainda, né? Nós tivemos uma evolução tecnológica grande nessas 2 décadas, a qualidade das informações e a rapidez das informações com que chegam e são difundidas aumentaram muito. Então, o idoso hoje em dia, ele não é mais o idoso de 2, de 3, que dirá de 5, 6 ou muitas décadas atrás. O idoso hoje em dia é um idoso que participa, a grande maioria já tem boa interação com as redes sociais, os familiares todos, os filhos, netos, cuidadores, eles têm um grande acesso às informações de saúde, de doenças. O compartilhamento do tratamento hoje em dia seguramente ficou muito mais técnico por isso. Mais técnico e melhor? Com certeza. Claro que existem as dificuldades, as cobranças sempre existiram e hoje em dia são maiores. Quanto mais você conhece, quanto mais você se aprimora, maior é a sua ideia de satisfação. Para atingir essa satisfação você fica mais exigente, mas isso é muito bom. Isso é muito bom, isso é importante inclusive. As pessoas precisam, primeiro de tudo, começar a pensar em aprender a se cuidar, a olhar para a sua saúde e não olhar para a doença. As pessoas não precisam ter medo de ficar doentes, elas têm que mudar o seu raciocínio. Ao invés de eu pensar, eu tenho medo de ficar doente, não. O que eu estou fazendo de bom para me manter ativo, para me manter produtivo e para me manter saudável. Com isso, não ficar doente vai ser uma consequência. Com certeza, você foca no positivo, né? Claro, focar no positivo, sempre. Eu até estou com um amigo de 75 anos que ele está com câncer de pele, e é aquele mais agressivo. E eu falei, caramba, mas como é que você deixou chegar nisso, né? E ele me respondeu assim, sabe aquela lenda de antigamente que você ia ao médico, é mais ou menos assim, você procura e você acha? Então, eu queria que todos os jovens, todas as pessoas soubessem que isso não é lenda, você tem que ir no médico fazer os exames, não é quem procura acha. Eu fiquei o tempo todo e olha, avançou, estou com câncer, né? Ele falando, e eu também, eu tenho 44 anos, ainda sou nova, mas eu escutei muito isso dos meus pais, não vamos no médico não, quem procura acha. E não dá mais, né, doutor? A alimentação mudou, a água mudou, os raios solares mudaram, tudo mudou, né? Tudo mudou, os conhecimentos nos trouxeram uma condição de melhor entendimento dessas situações, né? E as pessoas hoje em dia, elas buscam e entendem a necessidade da prevenção. Nós devemos fazer medicina preventiva, estimular medidas que estimulem a saúde, diagnóstico precoce, controle adequado desde o princípio da doença, né? E não como se fazia antigamente. Às vezes você procurava o médico quando a doença já estava avançada, era uma doença crônica que agora está na sua fase já bastante avançada, com uma série de consequências graves
poderiam ter sido evitadas com um controle melhor, às vezes com orientações de dieta, mudança de hábito de vida, uma atividade física regular, né? Então, são mudanças de princípios que a sociedade começa a ter, obviamente que conforme o nível cultural, o acesso às informações varia de classe social para classe social, mas todos estão buscando. Não é pauta desse nosso programa, mas já que o doutor está falando nisso, eu vou fazer essa pergunta. Com qual idade a gente começa a fazer esses exames preventivos, doutor? Muito bem. Na realidade, nós devemos cuidar da nossa saúde sempre. A mãe se preocupa muito em levar a criança no pediatra, em fazer todo o acompanhamento quase que anual, e isso é fabuloso. Isso fez com que a mortalidade infantil diminuísse, que a atenção às vacinas melhorasse, que os cuidados gerais melhorassem com as crianças, mas focando na área de geriatria específica, aos 50 anos é um momento importante para a mulher no período pré-menopausal, né, o que a gente chama de climatério, para que ela possa começar a acompanhar, para ver suas condições de saúde, mesma coisa para o homem nessa fase da vida. E entende-se que até os 50 anos, essa pessoa também com o clínico geral ou com o cardiologista, a mulher com o ginecologista, fez seus exames de rotina. Não entende-se, por exemplo, que o ginecologista que está acompanhando a mulher dos 20 até os 40, 50 anos, nunca tivesse pedido exames de sangue para ver diabetes, problemas de tireoide, que nunca tivesse medido a pressão arterial. Então é um contexto. As áreas da medicina hoje em dia, elas precisam entender que a prevenção é importante e uma área tem que dar a mão para outra, né? Não é só o cardiologista que precisa medir a pressão arterial, todo profissional precisa, por exemplo, né? Então essa interação é muito importante. Muito interessante, né? Às vezes a gente acha que está adiantado, mas não toma, né? Doutor, tem que estar sempre muito atento. E atividade física e alimentação. Doutor, eu até trouxe aqui o significado da palavra dignidade. Os idosos que eu convivo, né, falam muito disso. Mas o idoso perde dignidade. E dignidade é a qualidade moral que infunde respeito, consciência do próprio valor, honra, autoridade e nobreza. E aí eu pergunto para o senhor, será que o idoso consegue aceitar não a falta de dignidade, mas as limitações que faz com que mude, né, o significado, porque autoridade e nobreza. Nobreza a pessoa sempre é nobre, mas a autoridade muitas vezes eles estão limitados, eles não conseguem decidir por si só, né, se podem dirigir, se não podem, se podem beber, se não podem, então tem sempre alguém ajudando. Olha, na realidade, a questão da autonomia da pessoa ela tem que ser preservada sempre, né? Envelhecer é difícil não só pelo aspecto das perdas físicas que a pessoa tem. Quando a pessoa envelhece, ela vai perdendo uma série de posições dentro da família, dentro da sociedade, né? Aquele, por exemplo, profissional que era um líder, à medida que chega a hora da aposentadoria ou quando ele se aposenta, ele perde aquela condição de comando. Isso gera na pessoa, muitas vezes, uma situação de menos-valia, né? Um entender de que a vida dele perdeu um pouco o sentido. Também quando a gente envelhece, a gente vai perdendo pessoas que são significativas na nossa vida. Pais, irmãos, amigos, pessoas que são importantes. E naturalmente vem um sentimento de solidão, que também acaba impactando muito nessa capacidade do idoso de analisar. Mas, em qualquer fase da vida, o respeito é muito importante. E a dignidade é muito importante. Então, a gente não precisa ter leis que coloquem isso. Essa é a lei da natureza, essa é a lei humana. Você não pode imaginar o sentido de uma vida sem que a dignidade esteja presente, seja respeitada. Então, cabe à família, cabe à sociedade, cabe às pessoas formadoras de opinião, cabe aos religiosos que têm o poder de colocar a espiritualidade, fortalecer a espiritualidade, mostrar para as pessoas que a dignidade ela tem que ser respeitada, preservada e tem que se lutar por ela. Do mesmo jeito que a gente luta pela vida. Porque eu acho que uma coisa e outra são iguais. Sim. Se você perde a dignidade, a vida perde o sentido.
E às vezes muitas formas de manter essa dignidade ou fazer com que o idoso sinta isso, doutor, é a forma de falar com ele, né? Claro. Olha, você não pode dirigir mais, o senhor não pode dirigir mais por causa disso. Claro. Beber demais pode te causar isso. Não que seja fácil eles entenderem, mas acho que é o mínimo para quem está junto, né? É o mínimo, e a gente precisa tomar cuidado para não invadir a vida do idoso. Porque você pode mostrar para a pessoa as limitações que ele tem. Conjuntamente, o profissional, o familiar e o próprio paciente chegarem ao ponto comum de que determinada coisa vai ter que ser restrita, porque não é mais possível, não há mais a condição física, cognitiva, enfim, para que seja feita. Mas não simplesmente você retirar isso sem um debate, sem uma explicação. Isso é uma imposição, isso é uma intromissão. Assim as coisas não podem funcionar, né? Essa palavra que o Dr. Carlos falou é muito importante, né? Intromissão. A gente tem que respeitá-los, nós temos que fazer com que os idosos sintam-se dignos, né? Valorizados, porque só dessa forma eles vão, inclusive, querer continuar a viver bem. A gente vai para um rápido apoio cultural e a gente já volta. Estamos aqui no programa É Tudo Questão de Atitude, hoje com o Dr. Carlos Sampaio, Carlos Eduardo Sampaio. Doutor, a família é um ambiente controverso. Tem sempre o irmão que briga com o outro, a mãe que briga com o filho. A gente fala de dignidade, né? Esse é o nosso assunto de hoje. Como é que resolve o problema do idoso, né? Ajuda o idoso a continuar vivendo com dignidade, com muitas famílias, tanta gente querendo decidir por ele? Qual que seria a dica que o senhor daria para tentar viver em mais harmonia? Bom, a família tem que entender que o idoso, eu só vou decidir por ele quando ele não pode decidir sozinho. Esse é um primeiro ponto muito importante. Uma outra questão infelizmente, nesses momentos críticos, é onde as desavenças familiares mais aparecem, né? A família precisa mudar o seu enfoque nas coisas. As relações familiares, nos momentos de crise, os desentendimentos entre irmãos, as desavenças entre os parentes mais próximos, elas ficam gritantes nesse momento. Tem que ter uma pessoa que seja uma pessoa madura, uma pessoa que consiga enxergar essa situação difícil, para colocar um ponto de equilíbrio na família. Aliás, será que isso não seria importante em qualquer fase da vida? Não é? Não é essa a função de um pai ou de uma mãe no momento de dificuldade? A grande situação perversa que eu vejo é que parece que foi o idoso a causa de tudo isso. O paciente dependente é que foi a causa de tudo isso. Não, as desavenças existiam. Porque o idoso está lá dependendo de ajuda, agora ele é a causa do desentendimento entre os irmãos, do não relacionamento afetivo, amoroso entre os membros da família? De jeito nenhum. O fato é que se eu estou indo numa direção em que para o paciente isso está sendo muito ruim, e para a própria família, obviamente, é muito ruim. Às vezes essa é uma oportunidade maravilhosa da família conseguir se equilibrar. E muitas vezes, nesses anos todos de experiência, o que eu vejo quando a família consegue ter a serenidade para minimamente ouvir o idoso dependente, muitas vezes ele é o ponto de equilíbrio dessa família. Ele consegue reorganizar as coisas. Nossa, que bonito isso. Isso muitas vezes acontece. Infelizmente, as famílias hoje em dia elas são muito desestruturadas. Né? Então, família é um conjunto. São pessoas de afinidade sanguínea, mas que também não podemos esquecer que são pessoas que têm afetividade, que têm vínculos afetivos. Ora, é pai, é mãe, é neto, são filhos, são irmãos. Então é necessário essa união, é necessária a divisão de tarefas para cuidar do outro. Do ponto de vista pessoal, de estar junto, mesmo que eu não consiga, que eu seja mais velho, que eu tenha algum problema físico que me impeça cuidar do outro que é mais velho que eu, mas a minha presença, a conversa, a atenção é importante.
dividir as questões financeiras, dividir o cuidado próprio, mas principalmente partilhar essa afetividade, que é isso que faz a família se manter, que é isso que equilibra, que mantém a família firme. Parece que não, mas nesses momentos de dificuldade são grandes oportunidades para repensar a sua família, para repensar o seu núcleo familiar e reorganizar tudo isso. Com certeza. Né? É uma oportunidade. O idoso ele não é a causa do problema. É a família que está desestruturada e que não consegue minimamente se organizar para oferecer essa atenção. E como eu falei, desculpe, só para complementar, por que tem que ser o idoso, o dependente? Podia ser uma criança, podia ser um adulto, qualquer um de nós. Mesmo que estejamos agora, nesse momento, com saúde, pode ser que daqui uma hora, um dia, a gente estejamos numa condição de dependência. É isso que nós temos que entender. Esse é o eixo de equilíbrio das coisas. E você que está nos assistindo, incrível essa visão do Dr. Carlos, porque realmente, né, tem esse mito de que agora que envelheceu, ele é o problema da família, mas não, gente, pode ser exatamente a oportunidade para se unir, para resolver até outros problemas, né, que quando o pai ainda podia, né, no caso do pai e seus filhos, quando ainda podia resolver, não conseguiu. Então, se unir para ajudar a família. Porque também, doutor, eu tenho certeza que isso não é mito, quando tem também muito dinheiro envolvido, deve ser um grande problema, né? Sim, claro, não é uma tem grande jeito. Questão difícil. Isso é histórico, né? Isso é da história da humanidade, né? E às vezes a família resolve a questão do idoso, uma família que tem posses muito grandes, um poder aquisitivo grande, de uma maneira que o idoso pode ter cuidados físicos, pode ter ótimos cuidadores, pode ter ótima atenção em termos de saúde, quem ministre o remédio, etc. Mas muitas vezes lhe falta o básico, que é a presença física de um filho, de um neto, de uma palavra, de um apoio, né? Às vezes o paciente está confuso, ele está agitado em casa, mas ele não consegue falar para você que ele está com medo. Ele está com dor, ele está com medo, ele está com medo de morrer, ele está se sentindo sozinho. E por não conseguir verbalizar isso, ele assume um comportamento de agitação, de agressividade, né? Aí liga para o médico, meu pai está agitado, então dá remédio. Mas se você não entra no contexto, uma coisa não precisava ser médica. Sim. Né? Não era questão de medicamento, era questão de comportamento. Exatamente. Às vezes é só uma conversa que ele quer, né? Ou vou dar um exemplo lá de casa, ou dirigir um pouquinho. Esses dias eu tive que fazer algo que a gente nunca tinha feito antes. Eu avisei na portaria que meu pai não podia sair com o carro, deixei ele andar no condomínio, porque ele queria muito dirigir. Muito. Então, assim, às vezes cansa a gente não tem solução, às vezes liga para o médico que acaba ficando amigo e fala, faz por esse caminho, mas foi tão tranquilo, doutor, ele fez meia hora dirigindo dentro do condomínio, ele ficou calmo, era só o que ele queria. E eu falei assim, gente, poderia ter dado uma baderna, né, se a gente não consegue ouvir, ter o cuidado, né, com o outro. Exato. O dirigir é só um exemplo, né? A direção para o idoso, ele briga muito por conta dela, ele luta para continuar dirigindo, porque o carro, o veículo, ele traz para o idoso aquilo que as limitações motoras levaram, né? Então, às vezes, eu concordo que se ele não tem condições físicas, intelectuais ou comportamentais para dirigir, óbvio, mas muitos idosos são proibidos de dirigir, não têm a sua carta renovada, simplesmente porque se olha a idade dele. Sem sequer conversar. Isso é uma queixa comum deles, doutor, eu fui fazer um exame para validar minha carta e eles me tiraram a carta, mas eles nem conversaram comigo. Simplesmente eles viram a minha idade. E fizeram um exame muito superficial para arrumar alguma coisa que justificasse minimamente me tirar a carta. Então isso é uma intromissão na independência da pessoa. Se ele não tem condição, ótimo. Aí é segurança dele, da sociedade, das pessoas. Mas se ele tem condição, como eu posso, sem analisar, tomar uma atitude intempestiva sobre a vida do outro, sobre a autonomia do outro? Isso é muito errado, né? E muitas vezes a gente faz isso porque fica com preocupação, né? Como filhos, com preocupação. Será que vai dirigir certo? Será que não vai? Será que vai machucar alguém? Porque ele é idoso, mas se machuca uma criança. Meu pai tem 93 anos e com 90 anos eu fui com ele tirar a carteira e de novo a renovação e fui falar com o médico, olha, por favor, dá um jeito de não renovar. Só que eu não entrei com ele. Meu pai saiu.
do exame médico com a CNH na mão, fazendo assim, consegui. Eu falei assim, nossa, eu ia falar pro médico, falei pro médico, não dá, né? Aí ele falou assim, olha, mas ele tá bom, ele tá enxergando bem. E hoje eu vejo que, por que eu fiz isso há 3 anos atrás? Com medo de que realmente fosse um perigo para ele. Né? A família, muitas vezes, ela assume essa atitude de proteção. E isso é absolutamente louvável. Só que, de novo, a gente tem que oferecer aquilo que é necessário para aquele momento. Né? Do mesmo jeito que uma criança que vai entrando na fase adulta precisa ter a sua liberdade cada vez mais estimulada para que ela possa se tornar um adulto seguro e independente, a gente também não pode, do lado oposto, retirar essa independência que foi conquistada ao longo de uma vida inteira, ao longo de muita luta, sem necessidade. A gente confunde muito a limitação física com a capacidade de autonomia psicológica da pessoa, com a capacidade de decisão da pessoa. Então a gente não pode interferir, a gente tem que ter muito bom senso. Né? Eu acho que é daí que a gente está interferindo na dignidade deles, né? Claro, que é o assunto que a gente está falando. Exato. Como que ele se sente digno se ele sabe que ele é capaz de dirigir, mas alguém da família não quer que isso aconteça, né, doutor? Como você se sente digna ou digno no momento em que, para as mínimas coisas, quando você levanta de uma cadeira, tem alguém gritando com você, você vai cair, não faça isso. Sendo que ele sabe que ele tem condição para fazer aquilo muito bem. Então, de novo, é o olhar da família. Entender, repito, cuidar não significa fazer tudo pelo outro. Significa simplesmente fazer aquilo que ele não consegue fazer sozinho. Porque eu não consigo fazer uma tarefa não significa que eu não seja capaz de realizar as outras. E muitas vezes o idoso é vítima disso. Por ter uma limitação específica, parece que essa limitação se estende para todos os planos. Não é apropriado, não é lógico. Não é lógico. E é o que a gente faz com a criança, né? A partir do momento que ela sabe fazer, nós como pais falamos, não, agora você se vira. Vai sozinho. Né? Exatamente. E eles a mesma coisa, né? O pessoal fala que o idoso volta a ser criança, né? Mas eu particularmente acho que é bem diferente. De voltar, eu acho que ele vai voltar a ser aquilo que ele é estimulado negativamente a fazer. Às vezes a família, a sociedade, ela se esforça muito em fazer com que o idoso regrida. E não é isso. E aí eu sempre falo para as pessoas, olha, faça a experiência. Você agora tem 44 anos, mas imagine você com 84. Se tiver lúcida, consciente. Você pode ter aparência física diferente, dificuldades motoras diferentes, mas você pode manter uma lucidez muito grande. Não foi falado do Padre Haroldo como um exemplo de 100 anos de idade, uma pessoa centenária produtiva? Muitas vezes muito mais produtivo, capaz, cognitivamente melhor do que muito jovem de 20, 30 anos. E daí? Não é? Exatamente. Então a gente tem que se colocar no lugar daquela pessoa, mesmo porque o que você está mostrando para o seu filho, provavelmente é o que ele vai aprender e fazer com você. Nossa, não é? Então tem que tomar cuidado. Então né? a gente tem que pensar nisso sempre. Sim. Sempre. Tem razão. Tudo isso acontece porque, na realidade, o envelhecimento sempre existiu, obviamente, mas nós nunca lidamos com uma sociedade que estivesse envelhecendo tão rapidamente. Mas em 20 anos a nossa população vai ser prioritariamente de idosos. Nós teremos uma população de idosos provavelmente maior que a de crianças. E daí, como será? Né? Então isso naturalmente vai mudar, porque esse idoso vai ter mais voz, vai ser mais competente. Eu serei um idoso daqui a 15 anos. Eu acho que se eu não tiver nenhuma doença, eu vou poder brigar muito bem pelas minhas necessidades, pelas minhas vontades, pelas minhas condições. E conheço uma centena de pessoas que assim o serão. Então vai mudar naturalmente essa postura. Isso na questão, todas as classes sociais enxergam e percebem isso. Todas, sem dúvida nenhuma. Doutor, muito obrigada pela tua participação, viu? Uma pessoa muito especial. E a você que nos assistiu no programa de hoje, eu te espero no próximo. Até lá!